A paz do Senhor Jesus, amados, que é o pastor Omar, da Igreja Evangélica Peculiar de Cristo. Estamos aqui hoje orando pela nação brasileira, pela situação atual, pedindo a Deus que nos guarde, nos proteja, nos abençoe dentro dessa situação tão adversa que estamos vivendo. Então hoje eu gostaria de compartilhar, como nós estamos fazendo um devocional, uma palavra da parte de Deus, e hoje está no Salmo que todo mundo conhece, que é o Salmo número 91. É um salmo que fala sobre segurança em Deus, e são 3 versos que nós vamos compartilhar, o 9, o 10 e o 11. Está escrito assim: porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. No verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glórias a Deus. Então, como diz aqui o salmista, aquele que confia em Deus, aquele que deposita sua esperança em Deus, ele não será esquecido nas horas de adversidade, porque Deus, ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Mas para isso, povo de Deus, é necessário uma comunhão com o Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz lá em 1 Samuel 2,30, na segunda parte do versículo, que o Senhor, o nosso Deus, ele honra aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam, ele despreza também. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não tivermos comunhão com Deus, Deus também não vai usar os seus anjos, seus ministradores, para nos guardar. Então é necessário respeito, reverência, obediência à palavra de Deus. É necessário viver a palavra de Deus. É necessário ter amor em Deus. E desta maneira honramos a Deus. E quando honramos a Deus, Deus, ele nos guarda de todo o mal. Não adianta eu ser uma pessoa de mal com a vida e também não me atentar às vontades de Deus e querer que Deus envie os seus ministradores, seus anjos para guardar, porque isso não vai acontecer, porque Deus é um Deus fiel, um Deus de aliança. Então ele protege, como a gente acabou de ler lá em 1 Samuel 2,30, aquele que o honra. E honramos a Deus como foi falado, com obediência e fidelidade. Desta maneira, também o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1:14, ele vai escrever a seguinte palavra: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui faz uma referência aos anjos de Deus. Eu creio que o Senhor Deus, ele envia os anjos para nos guardar. Nós não enxergamos. Algumas vezes Deus permite uma visão espiritual e nós até olhamos e vemos os anjos, mas geralmente não é assim. É pela fé. Nós acreditamos na presença do exército de Deus, nos guardando, nos protegendo. E hoje é o momento que nós passamos na atualidade tão difícil, mas é o momento de nós todos fazermos uma reflexão do nosso relacionamento com Deus e pedir para que o Senhor Deus, primeiramente, perdoe os nossos pecados, e da nossa parte tem que haver o arrependimento. Desta maneira, a palavra do Senhor diz que Deus,
Ele perdoa os seus pecados e não lembra mais deles, desde que da nossa parte a gente se arrependa e não cometa os mesmos pecados. Desta maneira haverá a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, e diante de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade, Deus virá em nosso socorro. Deus vai usar os seus exércitos em nosso favor. Aleluia! E eu creio nisso, porque o Salmo 91 diz isso. Então, amado e amada que está nos ouvindo esta noite, talvez seja uma noite, seja o dia de pedir perdão a Deus pelos pecados, pelos erros, e fazer uma aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero, Senhor, ficar depressivo, porque a depressão é falta de esperança. Eu não quero, Senhor, ficar frio espiritualmente. Devido a tudo isso, o inimigo tenta nos esfriar a nossa fé, esfriar o nosso relacionamento. Então é hora de dizer não ao inimigo, dizer: eu não quero isso, eu quero na minha casa, no meio da minha família, na minha vida, a presença do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, daquele que pode mover os céus e a terra para salvar aquele que é dele. Aleluia! E eu quero fazer parte desta família. Talvez seja o dia de você dizer: Senhor, eu quero uma aliança com o Senhor. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e para trazer a minha redenção, e com isso a vida eterna. Eu creio e me arrependo de tudo que eu fiz que não agradou ao Senhor. E desta maneira, amados, Deus ele vai perdoar, e Deus vai fazer uma aliança com você, e Deus vai guardar você e a sua família, a sua casa, e não haverá maldição sobre a sua casa, não haverá maldição sobre a sua família, porque Deus ele é Deus de esperança, Deus é Deus de bênção. Deus ele não acrescenta bênção junto com confusão, com dores. Não, Deus faz a bênção por completo. Ela é uma bênção sem dores, sem tristeza, sem preocupação. É uma bênção que vai trazer resultados positivos para a nossa vida. É uma bênção que vai nos curar de toda depressão, vai tirar todo medo e vai nos dar esperança, vai nos dar alegria, porque Deus é isso na nossa vida, é esperança e é alegria. Basta ter fé, e muitas vezes a fé ela é construída pouco a pouco. Talvez você não esteja acostumado com esta palavra, e até normal, porque isso Deus constrói pouco a pouco dentro de você. E desta maneira nós temos fé, como disse o Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar de todo mal, e praga alguma chegará à nossa casa. Então, debaixo desta promessa, eu quero profetizar a todos vocês esta palavra do Salmo 91, do 9 ao 11, que foi o devocional desta noite, e agradecer a todos que acompanharam esta mensagem, em nome de Jesus, desejando a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Creia, tenha fé, porque Deus ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Tenha
um bom final de semana, uma boa semana em nome de Jesus.